Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, verso de número 1, declara-se assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. O texto em questão fala de dois reis, os dois primeiros reis da nação de Israel, o povo de Deus. O primeiro, Saul, ungido pelo profeta Samuel, porém começou bem o seu reinado, mas no decorrer do reinado ele deixou que o seu coração se exaltasse e ele jamais não ouvia a voz de Deus, ou melhor dizendo, ele até ouvia, mas não obedecia. Porquanto o Senhor levanta um segundo rei, a saber, Davi, um adolescente, um menino que Deus olhou dos céus e disse: Este é segundo o meu coração. E desde então, o Espírito do Senhor, ele saiu de Saul e veio para Davi. Davi foi cheio do Espírito Santo. Quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça dele, reconhecendo ele publicamente perante os da sua casa e Deus no mundo espiritual reconhecendo. Desde então, Davi passa a ser um grande guerreiro, um homem de guerra, mas também um homem de extrema sensibilidade, um escritor de salmos, um poeta, um grande orador, um homem segundo o coração do Senhor. Virtudes em um único homem. E o texto que lemos, ele fala exatamente de uma longa guerra, uma guerra que durou um bom tempo. O termo longo significa muitos dias. E o texto fala que a casa de Saul, ela ia se enfraquecendo, mas a de Davi ia se fortalecendo. Qual é a diferença? É uma só. A diferença é que a casa de Saul, pelo governo de Saul, andava segundo o curso do coração de Saul e não o coração do Senhor, em desobediência ao Senhor e à sua palavra. Porém, a casa de Davi andava segundo o coração de Deus, em obediência à palavra do Senhor. Quando nós aplicamos nossa mente, nosso coração, em obedecer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor requer de nós, a nossa casa vai se fortalecendo. Nós estamos em meio a uma longa guerra. Essa guerra espiritual, ela vai se encerrar no dia quando o Senhor lançar o adversário no lago de fogo e enxofre. Mas enquanto isso, nós estamos nessa guerra espiritual. Mas à medida que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, nós vamos caminhando em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo é Cristo, o alvo é a eternidade, o alvo é Jerusalém celestial. Mas se nós atendermos ao apelo da casa de Saul, que é para não servirmos a Deus, ouvirmos a voz de Deus, obedecer, vamos nos enfraquecer. Veja, ele era rei, estava confiando no seu reinado, na sua força, no seu armamento, na sua armadura, nos seus guerreiros. E Davi confiava no Senhor. Isso faz toda a diferença na vida do homem. Então, para nós, confiemos no Senhor. A longa guerra está aí. Na medida que nós confiamos e obedecemos, nós vamos nos fortalecendo e Deus vai nos dando a vitória em meio às batalhas desta vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?